Deus abençoe. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Todo mundo está feliz hoje? Amém. Glória a Deus. A gente teve uma semana muito abençoada, não foi? Sim. A gente recebeu muita palavra desde segunda-feira. O Senhor está falando com a gente, o Senhor está obrando. Ele obra todos os dias com a gente. Mas essa semana foi assim, tipo, ativando o que está dentro de nós. Amém? O chamado, o propósito da gente. Porque a gente, irmãos, a gente é um povo de Deus, mas a gente não é um povo que vem para ficar sentado e esperar o arrebatamento. Quem acredita nisso? A gente não é um povo que vem aqui a gastar o tempo, porque não tinha nada que fazer, por uma religião, ou porque costume, porque queria ver a cara do irmão. Não. A gente está aqui porque a gente tem um Deus de poder, um Deus que faz milagres, um Deus que é nosso Deus presente em cada momento das nossas vidas. Amém? Ele está todo dia com a gente e a gente tem Ele em todo momento. E a gente vem a esse lugar, a casa do Senhor, para honrar a presença dEle, para louvar a presença dEle, para agradecer tudo que o Senhor já fez por nós e tudo aquilo que Deus vai fazer por nossas vidas. Porque eu acredito que todos nós esperamos coisas maiores do nosso Deus, amém? Porque Ele é um Deus sem limite. Deus não tem limite. Não é que você vai estar pedindo uma coisa e você pode falar, eu já recebi, agora eu não posso, acabou meu limite com Deus. Não. Você tem a liberdade de falar com Ele, porque Ele é teu Pai, de pedir para Ele, e Ele te responde. Ele te dá assim conforme os desejos e os anhelos do teu coração. Amém? 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 Mas a gente vem a esse lugar a honrar a presença de Deus. E eu quero compartilhar com você o Salmos 92. Vamos ler a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom. Diz a palavra do Senhor: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira, de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Leva-me a cantar de alegria, oh glória. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os impíos brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia! Que gloriosa essa palavra, que maravilhosa essa palavra. A gente está nesse lugar honrando esse Deus
te resgatar, para te colocar nos lugares altos. Diz a palavra do Senhor que você florescerá. E é mais, olha a promessa do Senhor. Diz que os inimigos serão, como se diz? Eles serão derrotados perante teus olhos. Você verá como o Senhor vai trazer vitória sobre a tua vida. Como Ele vai destruir teus inimigos, você verá com teus próprios olhos. Não é glorioso isso? Não é maravilhoso isso? O que o Senhor está fazendo com nossas vidas, com a Mirhadi. Ele está levantando um povo que acredita, um povo que é firme, um povo que cresce, um povo que se arraiga, cria raiz na presença de Deus. É um povo que vai crescer e vai ver a glória de Deus descer sobre Barra Velha, sobre Itajuba, sobre o lugar onde você estiver. O Senhor vai se glorificar sobre a tua vida, porque você é uma árvore do Senhor, porque você está plantado na vinha do Senhor, porque você está arraigado à vide verdadeira, e Ele e somente Ele que vai fazer acontecer na tua vida. Enquanto assim você acreditar nele, enquanto assim você se rende cada dia, quando você acorda pela manhã e fala: Senhor, muito obrigado pela vida, porque a vida eu não consigo manter sozinha, o Senhor é que me dá. E quando chega a noite como hoje, um culto maravilhoso, e você está na casa do Senhor, você está falando assim, para o mundo espiritual você está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, eu me rendo a Ele, eu alabo o nome dEle, eu glorifico o nome dEle, porque o Senhor é maravilhoso comigo, porque se eu estou aqui nessa noite, é porque Ele me deu vida, porque Ele me acordou hoje, porque Ele me deu vitória hoje, e está na tua vida e na minha vida. Então a gente não é um povo que vem se sentar e esperar o arrebatamento. A gente é um povo que glorifica, a gente é um povo que alaba, a gente é um povo que quer mais do Senhor, a gente é um povo que vem buscar mais de sua presença, porque a gente quer arder na presença de Deus. Amém? Amém. É assim ou não é assim? Amém. Você quer arder na presença de Deus? Amém. É hoje que tem palavra para ti. É hoje que o Senhor tem um milagre para ti. É hoje que o Senhor vai fazer acontecer o que você está procurando. Mas se você olhar para você e falar: Senhor, eu estou na tua casa e vim te adorar, e vim me render, e vim buscar o Senhor, é assim que Ele vai responder. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Como o Senhor é bom. Não tem palavras para agradecer, para falar o tanto que a gente é grato com Ele, o tanto que a gente agradece sua presença. Fecha teus olhinhos por um momento, levanta tuas mãos e começa a agradecer o Senhor. Fala para Ele quanto você está agradecido pela presença dEle, pelo carinho que Ele tem por você, por tudo que Ele já fez por você e o que hoje Ele fará. Eu quero colocar uma expectativa no teu coração, que essa noite você saia desse lugar cheio, preenchido, cada lugar, cada rincão de teu ser, com a presença do Espírito Santo, porque Ele está nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante tua presença, papai. Que tua glória desça sobre essa casa, Pai. Faz arder esse altar com tua presença, Espírito Santo. Que o fogo da tua presença arda em cada coração. Levanta, Senhor, um altar em cada vida, em teus filhos, em teu povo, Senhor, naquele que está anelando, Senhor, a tua presença, aquele que está buscando com fogo, aquele que está correndo para a tua presença, Pai. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Abre o céu sobre este lugar e tua glória descenda aqui, papai. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, por céus abertos. Declaramos, Senhor, uma noite de vitória, uma noite de autoridade, uma noite de poder, uma noite de libertação. Senhor, que tudo aquilo que se opõe ao teu reino, todo espírito das trevas cai por terra agora, em nome de Jesus. E declaramos céus abertos. Os anjos se movem agora, trazendo liberdade no
Senhor, declaramos que cada coração será preenchido com tua glória, Senhor. Que hoje a palavra que sai desse altar não ficará vazia. Ela não morrerá. Ela trará fruto na terra que tu has preparado, papai. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Amém? Quantos estão felizes? Amém. Pode ficar, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Você sobreviveu. Olha para a pessoa que está perto de você. Você sobreviveu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos declarar isso neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença. Obrigada, Jesus querido, pela tua vinda neste lugar. Obrigada porque o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Faz acontecer, Senhor. O incrível, o inesquecível. Noites intermináveis, eu só chorava. Olha só. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Obrigado, Jesus. Deus escondeu
Amém? Isso é importante. O apóstolo Paulo diz uma coisa: eu faço e esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo, para aquelas que estão adiante de mim, amém? E é isso que nós vamos fazer, é isso, nós sobrevivemos porque tem muita coisa boa chegando. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: tem muita coisa boa chegando, amém? Diga que é para você. Se prepara. Fica no lugar onde Deus quer que você fique para receber, amém? Glória a Deus.
avivamento. Diga isso a Ele, diga, Deus, eu decido, manda o teu fogo, acende o teu fogo, faz queimar meu coração. Eu decido viver o avivamento. Eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais da Tua presença, mais da Tua santidade, mais da Tua cura, mais da Tua libertação, mais da Tua presença viva, santa. Deus, eu preciso do Senhor, mais do que o ar que eu respiro. Oh, Espírito Santo, eu decido, Senhor, viver o avivamento. Eu não quero viver, Senhor, uma morna, um morno. Eu não quero viver, Senhor, na mesmice. Eu não quero me conformar só com aquilo que eu tenho. Eu quero mais, porque Tu és Deus de muito mais. Vem mesmo com poder, vem mesmo com a Tua graça, vem mesmo com o Teu fogo, Deus. Acende a Tua igreja, faz queimar, Jesus. Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender. E no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer abraços, só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Ah, Jesus. Em meio a tantos não passamos de pó. Poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso nem entender, mas que eu preciso aprender a confiar. Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar.
Jesus, é isso. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque Te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. e se eu te chamar, eu sei que vem, porque Me ama. e tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque Te amo. Eu te amo. eu te amo, eu te amo, Te amo, Deus. Eu te amo. sim, eu te amo, Oh, Espírito. eu te amo, Te amo, Deus. Ele é o amado das nossas almas, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo Eclesiastes 9. E o verso de número 10 em diante. Eclesiastes 9, o verso de número 10. Amém? Eclesiastes 9, 10 fala assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Vou repetir: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém? Glória a Deus. Você nasceu com um propósito. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você não é um acaso. Você não é só mais um no meio de uma multidão, você não é só mais um na terra, você não é só mais um, mas você nasceu com um projeto, com um propósito. Amém? E dentro desse projeto, dentro desse propósito, Deus é quem nos guia, nos leva, nos coloca em lugares específicos. Por exemplo, a família que eu nasci não foi a família que eu escolhi, nem a família que me escolheu. Você consegue entender? Foi Deus quem me colocou ali. E o meu treinamento para mim ser a pessoa que eu me tornei, vem dali, daquelas pessoas ali. E mais aquilo que Deus deseja colocar em mim, para que eu possa me tornar aquilo que Ele deseja e cumprir o propósito para o qual eu nasci. Você consegue entender? Sim ou não? Por exemplo, José nasce lá junto de 12 irmãos, né? Lá com seu pai. Tinha um propósito, tinha um projeto. E tudo aquilo que aconteceu com José, até aquela situação cruel com os seus irmãos, tinha um propósito de Deus. E ele reconhece isso dentro da palavra. Então, mas José, ele entendeu que ele existia com um propósito. E o que vinha a mão para fazer, ele tinha que fazer. Ele foi vendido como um escravo. Ele podia se revoltar. E diz assim, ó: não vou ser escravo. Eu sou um filhinho do papai. Eu nasci para reinar. Deus me revelou muita coisa em sonho. Eu não vou ser um escravo. Mas veio a mão para ser um escravo. Então ele se tornou um escravo. E se destacou entre todos os escravos. E foi o melhor de todos os escravos. E aí, de repente, a mulher do Potifar armou para ele. Ele acaba entrando lá
na cadeia, né? Ele vai preso, fica preso. Então veio a mão para ser um presidiário, né? Ele poderia se revoltar e dizer: que injustiça! Eu não fiz nada, eu estou aqui nessa cadeia. Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus nessa situação? Por que Deus não me livrou de tudo isso? Ele não fez nada disso, ele entendia. Veio a mão para fazer, então ele iria fazer. Ele entendia que ele tinha um propósito naquela cadeia. E ali ele se tornou um amigo do carcereiro, ele se tornou o melhor preso que ele poderia ser e um grande ajudante ali do carcereiro. E se tornou esse homem aonde aprendeu. Ele aprendia que o lugar onde ele estava era uma escola para ele, um aprendizado, era Deus quem o conduzia. Assim como Jesus também foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Né? Se a gente perguntar aqui, quem quer ir para o deserto? Ficar lá sozinho, 40 dias, né? Em jejum, ninguém quer. Mas o Espírito Santo conduziu. Jesus poderia dizer: eu, filho de um carpinteiro, né? Ganhei ouro, incenso e mirra para viver num bem bom. Vou lá para um deserto passar fome, passar necessidade. Ele poderia ter reclamado, mas ele não fez isso. Ele entendia que ele estava na escola de Deus, que tinha um propósito naquilo. E ele vai então para o deserto, né? E lá ele então começa o seu ministério. Começa ali, num deserto. E aí, aqui diz assim, o Daniel a mesma coisa, né? Veio a mão para fazer, né? E ele continuava orando. Veio um decreto dizendo que não era para orar, mas ele continuou e poderia dizer: olha, o rei mandou, o rei é a autoridade máxima no país, e eu vou obedecer à autoridade, porque obedecendo à autoridade eu vou estar obedecendo a Deus e tal. E poderia arrumar 500.000 argumentos. Mas ele não fez nada disso. Ele continuou orando, ele continuou exaltando o seu Deus, fazendo o que Deus havia chamado ele para fazer. E o que acontece? Ele é colocado lá na cova dos leões, lá dentro da cova dos leões, ele sendo ali dentro daquela cova. Os leões não comeram ele, né? Porque alguns estudiosos dizem que ele não tinha cheiro de carne. Era um homem espiritual, um homem que orava, um homem que buscava Deus. Então não era interessante para os leões, né? Leões que vieram para devorar, querem carne. E ali o Daniel não tinha cheiro de carne, tinha cheiro de espírito, porque quem mandava na sua vida era o espírito. Mas veio a mão para fazer entrar na cova. Ele poderia dizer: rei, eu fui tão obediente ao Senhor, porque o Senhor está permitindo isso, né? Ele poderia ter ali argumentado, mas não. Ele entendia que ele estava na escola de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa, né? Na fornalha ardente ali, e eles entenderam que eles estavam na escola de Deus. Eles preferiram então ser jogados ali. E ali também tinha um quarto homem e deu livramento para eles. Tudo isso tinha um propósito, mas veio a mão para fazer. E eles se esforçaram. Quando vem a minha mão para fazer, como é que eu ajo? Como é que você age? Como é que você se comporta quando vem as coisas para você fazer? Né? Aqui diz que o que vem a minha mão para fazer, eu preciso fazer, conforme as minhas forças. Porque ali é o lugar de fazer a obra de Deus. Nós poderíamos querer fazer a obra de Deus só aqui no altar. Mas só que no altar não é só aqui que existe a obra de Deus. Você entende? Isso aqui é uma das coisas. A maior obra estava na prisão. A maior obra estava na casa do Potifar. E depois, então, no palácio. Você entende? Depois, então, junto do faraó. A maior obra estava lá na cova dos leões. E depois, então, a prosperidade sobre toda a nação e o seu Deus sendo conhecido. Você consegue entender? A maior obra estava lá no deserto, onde não tinha ninguém, mas Jesus estava sendo tentado. E por mim e por você, ele disse não àquela tentação. Você entende? Sim ou não? Às vezes a gente quer fazer muita coisa para Deus, quando debaixo dos holofotes, né? Onde tem aparência de obra, mas a maior obra está naquela onde você se deixa levar pelo Espírito Santo e ali então você faz conforme as suas forças. Eu gosto muito de falar de uma palavra na Bíblia que me chama muita atenção, de um pai que ele tinha 2 filhos e ele diz: filho, vai para a vinha. E o filho disse: não vou. E não quis ir. Disse para o outro: filho, vai para a vinha. E ele disse: eu vou. E daí ele disse que vai. Mas a Bíblia diz que aquele que disse que vai, não foi. E aquele que disse que não vai, pensou: puxa, por que não, né? Eu vou. E foi para a vinha. E Jesus faz a pergunta para os seus discípulos e pergunta qual que estava certo, né? E daí os discípulos respondem aquele que disse que não ia, mas que foi.
porque refletiu, pensou e decidiu ir. Claro que se a gente for analisar de verdade, nenhum dos dois está certo, né? Porque o pai está mandando, a gente tem que obedecer. Mas houve um arrependimento, então, por isso, aí Jesus considera que aquele estava certo. Porque muitas vezes a gente diz não para Deus, não é? Sim ou não? Quem aqui diz muitos não para Deus? A gente faz essas coisas, né? Mas depois a gente pensa e diz, por que não? Por que não? E pega e vai fazer, né? Então aqui, tem uma mão para fazer, se esforça. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus quer que você seja um homem e uma mulher esforçado. Porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Por que por esforço o reino de Deus é conquistado? Porque existe muito obstáculo para você conquistar o reino. Muito obstáculo. Existe um inimigo que não quer que você conquiste o reino. Existem demônios que não querem que você seja feliz. Existem demônios que não querem que você receba de Deus. Existem demônios que impedem você de ser próspero. Existem demônios que querem que você não fique saudável. Existem demônios que não querem que você construa uma família. Existem demônios que querem destruir a sua família. Existem muitos impedimentos. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa esforçada. Senão eu não vou conquistar o reino. Eu não vou conquistar aquilo que o reino também pode me dar. Você entende? Sim ou não? Você chegou até aqui hoje porque você se tornou uma pessoa esforçada. Tudo que você conquistou foi por esforço. Você consegue entender? Mas se você não continua se esforçando, você vai ficar só com isso que você tem. Isso que você tem ainda você pode desanimar e ainda perder alguma coisa. Você entende? Quantas pessoas nós já vimos acontecer isso? Eu lembro que veio uma fase de muito desânimo em mim por uns anos agora. E eu disse, parece que a vida para mim não é mais a mesma coisa, parece que a igreja já não é mais a mesma coisa, parece que o ministério não é mais a mesma coisa. A gente estava ainda no outro galpão. E eu comecei assim, fui nas 24 horas, e olha que eu dobrei o meu joelho, e aí o Espírito Santo veio naquele momento e disse, filha, está cansada? Pode ficar descansada, tem mais de 25 anos para ti à frente. E eu disse, meu Deus, tem muita coisa para te fazer ainda. E tu já está cansada aqui. E eu disse, meu Deus. Eu levantei e disse, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu não posso ficar assim, desanimada, cansada, só nessa mesmice, só para aquilo que eu conquistei. Eu preciso voltar a sonhar, eu preciso voltar a conquistar, eu preciso voltar a ter visão. Você consegue entender? Isso é um esforço, porque nós muitas vezes cedemos aos inimigos, cedemos ao cansaço, cedemos à preguiça, cedemos ao desânimo, cedemos às situações que estão acontecendo, cedemos ao governo, dizemos, é assim mesmo, ninguém mais quer nada, eu quero. Você entende? Quando a gente canta uma música como essa, eu quero mais de ti, eu preciso ser de verdade. Você entende? Eu não posso só deixar ela sair da minha boca por sair. Mas eu quero realmente mais de ti. Pergunte para a pessoa que está perto de você, de verdade, você realmente quer mais dele? Então tem que haver um esforço da sua parte. Você entende? Até onde você tem se esforçado por ele? Eu não sei até onde você se esforçou para conquistar uma pessoa que você gosta, para conquistar um trabalho que você queria, para conquistar um carro que você quer, para conquistar uma casa que você deseja, para conquistar um ministério que você anseia. Até onde você lutou para ter isso? Né? Até onde você se esforçou? Você só tem o que você tem porque houve um esforço da sua parte. Amém? Mas se você não continua se esforçando, você vai ficar só com isso mesmo. E se isso está bom para você, beleza. Mas se isso não está bom para você, então o meu desafio é que você volte a se esforçar. Amém? Amém. A gente teve essa conferência, corrigindo algo, e eu disse, não. Chega de ser princesinha, chega de ficar sentando e só reinando sobre aquilo que a gente já tem. Não. Eu vou me tornar uma valente, como foi colocado o desenho aqui. E eu decidi. Então, é para ser, vamos ser na íntegra. Eu vou pintar meu cabelo de laranja para dizer assim, cada vez que eu me olhar no espelho, lembrar do ato profético que eu fiz. Você consegue entender? E cada vez que eu acordo, que eu olho no espelho, eu digo, eu sou uma valente.
eu sou uma valente, eu sou uma valente. Ninguém mais vai atirar em mim. Eu é quem vou atirar, eu é quem vou atirar, eu é quem vou atirar. Porque eu tenho que me lembrar disso todos os dias. Para que eu nasci? Para que você nasceu? Você precisa saber aonde você está. Quem é você? Eu preciso me lembrar que eu sou uma filha de Deus. Você consegue entender? Eu preciso lembrar da minha identidade. Senão a gente acaba se esquecendo, olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para as vozes. Eu vou olhar para o meu trabalho, eu vou olhar para a minha comida, eu vou olhar para a minha casa, eu vou olhar para os meus filhos, eu vou olhar para o meu marido, eu vou olhar para tudo que eu tenho que fazer. E eu esqueço da identidade que Deus me deu. Você entende que antes de tudo isso que eu tenho, que eu conquistei com esforço, você está entendendo? Uma família não vem de graça? Ou você acha que uma família vem de graça? Eu tenho um marido, não foi de graça? Tive que me esforçar muito, ainda me esforço para ter ele. Não é fácil. Nada fácil. Mas tem um esforço. Eu tenho 2 filhos e não é fácil. Não é fácil sustentar, não é fácil cuidar, não é fácil criar, não é fácil ensinar, mas é com esforço que eu tenho eles. Você consegue entender? Tem um trabalho, e não é de graça que eu tenho um trabalho, tem muito esforço nisso. Você entende? Tem que haver um esforço. Olha para a pessoa que está perto de você, precisa haver um esforço. Você está reclamando do quê? Você está reclamando do quê? Você tem o que você conquistou, o que você visualizou, o que você sonhou. Você não pode reclamar disso. Amém? Então, eu preciso, eu vou ficar só nisso. Acabou? É só isso que eu quero? Tinha um homem na Bíblia, hoje Deus me lembrava dele. Um homem na Bíblia que ele disse assim: eu vou derrubar esses galpões, eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer galpões e vou montar outros celeiros em cada galpão. E aí eu vou ficar bem na vida, vou ficar muito bem na vida. E vou então pegar uma rede, vou colocar, vou me deitar e vou então desfrutar daquilo que eu construí. E aí Deus vem e diz assim: tolo, esta noite pedirei a tua alma. E o que ele tem para apresentar para mim? Tolo. Por quê? Porque aquela noite ele ia morrer. Depois de fazer tudo aquilo, ele ia morrer. E para a terra ia ficar tudo que ele construiu. Mas para a eternidade, nada mais. Então, eu não quero ser conhecida como uma tola no céu. Você entende como alguém que constrói galpões na terra, celeiros na terra, coisas boas na terra, mas uma tola no céu? Você entende? Não! Ao contrário! Amém? Eternamente você tem que construir uma vida eterna. Amém, queridos? Claro que a eternidade é de graça. Você aceita Jesus, conhece Jesus, é de graça. E não é de graça, gosto de falar disso, porque Jesus pagou um preço. Mas você tem que desenvolver a sua salvação. Amém? E como é que se desenvolve a salvação? É com esforço. E os que se esforçam se apoderam desse reino. Que não é comida, não é bebida. É paz, justiça e alegria lá no meu espírito. Você entende? Sim ou não? A gente recebeu um convite, né? Eu recebi um convite para ir num lugar, num evento, numa conferência. E aí eu disse, aí Deus falou, vai. E eu ganhei a inscrição para entrar lá, né? Aí Deus falou para mim, vai. Eu pensei, não sei, será que eu vou? A pessoa um pouco suspeita, né? Eu não sei se eu deveria ir. Às vezes o que a pessoa fala não condiz muito com a visão que Deus nos deu. Será que eu vou? Deus falou, vai. Eu falei, não dá. Então eu vou sem vontade, sem ânimo, sem dinheiro, só para vocês poderem ter uma noção, porque não que a gente não tenha dinheiro, a gente tem muito, a gente é rico, amém? Amém. Glória a Deus. Mas às vezes a gente não tem no caixa agora, porque a gente gastou muito, não é? Gente, em 2 anos nós gastamos 172 mil nesse lugar. Lá embaixo e aqui, claro, colocando ar-condicionado, colocando as placas, colocando tudo, né? As 4 igrejas, né? A reforma, e enfim, várias coisas que nós fizemos. Mas é muito dinheiro, sim ou não? Foram 160 mil mais os ar-condicionados, 172 mil.
E claro que a gente não tinha tudo, né? Guardando por 5 anos esse dinheiro. Em 2 anos a gente ficou só gastando mais do que entrava e mais aquilo que tinha de reserva para poder reformar, que era para reformar lá embaixo. E no final Deus tinha outro plano. Tá tudo certo. Você consegue entender? Algumas dívidas, algumas coisas. Enfim, nós estamos pagando. A gente está ralando aí um pouquinho. Eu falei, puxa vida, eu não queria ir. Eu pensei, eu preciso da presença. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende que tem que haver um esforço? Tendo ou não tendo? Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor sempre dá. Mas primeiro o Senhor quer ver a minha resposta, o meu esforço. Mas se o Senhor não me der, eu vou trabalhar e vou de outro jeito para fazer entrar esse valor. Aí a gente foi vendo as inscrições, aí o Toninho não queria, eu falei, não, a gente precisa demais. Eu tenho que se acender. Olha para a pessoa que está perto, você acha que você está bem? O fogo pode ficar mais forte, se você quiser. Amém? Aí a gente foi 3 dias, né? Aí eu disse, não, agora eu declarei que eu ia corrigir o alvo, eu vou corrigir o alvo, eu quero mais dele, eu quero o avivamento, eu vou buscar. Aí fomos, tal. A minha mente, ela é uma calculadora, é uma coisa que o Davi disse que eu tenho que ser liberta, mas não sei se eu quero ser liberta também, porque tem coisa que a gente não é liberta que a gente não quer também, né? Enquanto o Toninho ia, eu ia fazendo conta, tanto de gasolina, tanto de comida, tanto disso, tanto daquilo, ganhei a inscrição, mas gastei com isso, gastei com aquilo, eu sei que enfim, 800 e pouco, meu Deus, foi mesmo, 800. Se nós tivéssemos pagado a inscrição, ia ser quase 1.000. Meu Deus, Toninho, a gente, meu Deus, nem falando sobre isso, sobre valores, né? Enfim, quando eu estou falando sobre isso, uma coisa é você gastar quando você tem, outra coisa é você decidir o que você quer para a sua vida. Você entende? A Bíblia diz que quando você decide obedecer a Deus, as bênçãos correm atrás de você. E elas te alcançam. Não é eu quem tem que correr atrás do dinheiro, é o dinheiro quem tem que correr atrás de mim. Eu corro atrás de Deus, quem entende? Eu corro atrás do reino, eu me esforço pelo reino e o dinheiro vem atrás de mim. Olha para a pessoa que está perto de você, se você não entendeu, eu vou te ensinar de novo. E você só não entende se você não quiser, porque ensinado foi, né? A gente faz igual no Japão, né? No Japão, eles aprendem uma vez, não aprendeu, vai para o 2º ano sem aprender, né? Então, a bênção corre atrás de você. Olha para a pessoa que está perto de você, você corre atrás de Deus, de obedecer a Deus, e a bênção corre atrás de você. A minha mente, ela precisa se abrir, amém? Eu não posso fechar a minha mente, gente. A minha mente não pode ser fechada, ela precisa ser ampliada. Alguém um dia disse para mim assim, apóstolo, tu vai ficar falando de valores no altar. Não fala mais de valores, de quanto isso, de quanto aquilo, de quantos mil, de quantos não mil. Não fala isso. Isso te prejudica, isso é ruim para ti, para a tua imagem, para a imagem da igreja. Tem gente que ganha tão pouquinho, e é tão pouquinho que eles ganham, eles ficam falando de valores tão altos. Isso é assustador, isso assusta. Quem falou é alguém que tem valores mais altos, muito mais altos do que isso. E aí eu peguei, eu disse, meu Deus, será que essa pessoa está certa? E o Espírito Santo falou, não. A tua mente também era medíocre. Foi ouvindo valores que a tua mente se ampliou. Você consegue entender? As pessoas precisam abrir a mente, porque não é o valor. É quanto mais você diz, eu posso também. Deus pode me dar também. Eu também vou chegar lá, eu também vou conseguir. Hoje eu estou nisso aqui, mas eu vou me esforçar e um dia eu chego lá e você também vai estar falando de valores muito maiores do que esses que são falados aqui. Você entende isso ou não? Agora, se você fica medíocre, eu não posso, eu não consigo, não dá, não tem um esforço, você não esforça a sua mente para conquistar, para ter uma visão, para querer, para desejar, para avançar, você nunca chega lá, amém? Nós estávamos no Oeste, na inauguração, na festa de aniversário lá, e o tema era visão e conquista. Quem pegou aí a chave? O nome era visão e conquista. E tem muita gente que tem visão. Quem teve visão lá? Quem saiu daquele lugar como uma águia? Amém. Mas quem é que está disposto a conquistar? Ai, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou. Ai, eu não sei. Gente, então não adiantou nada. Deu 12 dias aqui de jejum e de oração. Pai, o que Deus falou que nós confrontamos nesse lugar? Discórdia.
Não foi? Aí você se levanta, continuando discordando, e pegando para o seu jejum, foi curral, não valendo nada. Para quem não continua concordando com Deus. Não estou falando com pastores, nem com os apóstolos. Estou falando com Deus. Deus sempre vai falar através de alguém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Este ano nós não teve, né, Princes, mas não foi levado à igreja para Princes, não foi levado à igreja para lugares, para encontro, para nada disso. E eu estava esperando uma data de Deus. Vocês estão cansados de mim? Não. Vocês estiveram, eu já. Fala, Deus. Porque às vezes eu vou falando, né? Parece que eu estou em casa. E eu estou, né? E a gente não teve um encontro face a face, né? Não teve um reencontro que era o plano e o projeto para fazer o reencontro nesse ano. A gente não teve. E também tem um gasto, né? Eu pensei, bom, agora já tem toda uma estrutura montada, já vai dar, só falta o fogão, né? Parece que vai dar certo de a gente pegar. Enfim. E aí eu pensei, bom, por que Deus não está dando em conta? Porque Deus queria reservar esse tempo para uma outra. Nós tivemos aniversário das igrejas, Deus montou outra estrutura para nós. Quem entende o que eu estou falando? Para a gente começar a dar para fora aquilo que nós temos recebido aqui dentro. Amém? Amém. É isso. Aí, o que acontece? Agora, de repente, eu queria ir lá nós vamos para o Rio Grande do Sul, né, onde aprove a Deus abrir uma porta para me ministrar lá. Estou morrendo de medo. Olhem por mim, pelo amor de Deus, né? Porque a gente, uma coisa é pregar dentro de casa, outra coisa é ir para fora, a gente não conhece o território, não conhece nada, né? E enfim, mas eu queria ir como o Toninho vai, assim, sabe? Sozinho, descansado, sem levar ninguém para encher o... Desculpa. Não, ninguém para ter que ficar ensinando, dizendo, cuidando, olhando e respondendo. Queria ficar assim 100% livre. Quem entende o que eu estou falando? E eu disse, bom, então eu vou, né? Meu marido vai junto, mas tudo bem. Meu marido bota um som alto e daí a gente controla ali, né? E aí diz, abaixa, daí ele aumenta, abaixa. Aí eu quero mais alto, aí ele diz, abaixa, daí eu quero mais alto. Aí eu rolo uma DR aqui, mas tá tudo bem. Gente, então eu pensei nisso, mas aprove o Senhor diz assim, leva todos que querem ir. Você consegue entender? Sim ou não? Por que Deus faz isso? Porque se o que eu vou receber, Deus quer que vocês também recebam. Quando um pai vai, ele está tudo bem, ele busca e traz, mas quando a mãe vai, ela sempre quer levar os filhos junto. Você consegue entender? E é desse jeito que Deus é assim. Então, assim, não é meu gasto, nós tínhamos, eu disse impossível, 9.800 no ônibus impossível, 24 lugares, né? Mas o bispo, a gente conversou com ele, e ele conseguiu arrumar lá por 8.000, dá R$260 cada um, é isso? É isso? Só que a gente não vai conseguir esse plano de vocês todos irem, se todos... Aí eu disse assim, dá para a gente poder passar o cartão aqui, tira o dinheiro do cartão e paga lá o ônibus. De qualquer forma dá para a gente poder. Então se você tem visão, você precisa conquistar aquilo que você está vendo. Amém? Lá vai estar esses anões, que eles são profetas, que é anão de 1,16 m. Né? Eu posso, gente, eu estou falando de mim, tá? Eu posso ir de carro, né? A gente já viu quanto vai gastar, a Amanda já fez toda a conta lá. Mãe, vocês vão gastar 200 e pouco só de gasolina. Então veja que é bem mais caro de carro. Quem entendeu? Claro que se paga no carro, daí divide, vai conseguir ali pagar o valor do ônibus. Mas se nós pudermos pagar o ônibus e tudo junto, não seria melhor? Então essa oportunidade é para vocês. A minha oportunidade a gente já vai de qualquer jeito. Mas vocês precisam aprender a abraçar, se esforçar e conquistar aquilo que Deus está dando. Amém? Eu nem sei se tem ônibus ainda, se não tem, era para mim ter respondido ontem. Mas eu estou falando isso em cima disso. A Apóstola está forçando a barra? Não estou. Eu estou ensinando vocês a se esforçarem, a terem visão e conquistar, pisar em território. Porque tem coisa boa para vocês receberem naquele lugar. Tem passeio para vocês passarem. Tem, vocês podem estar em comunhão uns com os outros. Né? É um dia para vocês estarem, para um roncar, né? E o outro saber que o outro ronca, para o outro babar, e o outro saber que o outro baba, né?
outro tossir. Você entende? E o outro dizer, para ver que o outro mija mais que tu, entendeu? Tu achou que tu era, que tu mijava muito. Você entende? Coisas desse tipo, coisa de família, coisa de gente, coisa de humano, e chegar lá e receber daquilo que Deus tem. Amém? O bispo não pediu isso, é uma coisa que Deus trouxe para nós. Aí eu perguntei se por acaso teria, né? Ele disse, não, eu arrumo até de 5 mil, mas de 5 mil é para 15 pessoas, 5.500, e daí vai custar R$366 por pessoa, daí vale mais a pena de carro. Amém? Então, por isso a gente lançou aqui o desafio. Se você quer ir, você pode estar então colocando o nome. Tem 14 pessoas que se inscreveram lá, mas tem outras que nem deram os nomes, nem apareceram, nem falaram nada. Eu fiquei, meu Deus, cadê a visão, né? Cadê a visão conquista, né? Ficou só as falas, né? Então uma coisa é você profetizar, outra coisa é você ser decidido, reagir, avançar. Amém? Então, aí o desafio, nós vamos ter essa oportunidade, vou dizer para você, se eu não vou, passou essa oportunidade, né? Tem gente que teve muitas oportunidades aqui, não quis, estou falando de verdade. Gente não quis, outros abraçaram a oportunidade, os mais novos chegaram na frente dos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos disseram, não, você entende? Depois os mais velhos começaram a correr atrás para poder querer ter a mesma autoridade, a mesma coisa. Não tem, não por causa de nada, porque quando veio a oportunidade, disse não houve o mesmo esforço. Então não é o quanto você é mais velho, o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você sabe de palavra de Deus. É o quanto você tem visão e o quanto você se esforça para conquistar aquilo que você está vendo. Amém? Moisés não entrou na terra, certo? Porque acreditou mais nos 10 do que nos 2. Mas os 2 entraram na terra. Por quê? Vamos e conquistamos a terra. É tudo que Deus falou. E 2 estão lá. E o Josué, de 85 anos, né, que a gente pensa 85 anos, o Josué tem a mesma força que eu tinha 40, e ele derrubou gigantes. Amém? Então os 2 entraram na terra que Deus havia prometido. Não tem essa música, eu vou entrar na terra que Deus nos prometeu, do Fernandinho? Eu vou. Olha, entenderam? Eu também vou usar ajuda. Então, gente, era para falar de oferta, de dízimo. Então, tudo que vier a mão para fazer parte. Vamos ler o 11? Meu marido disse que eu podia falar bastante hoje, tá? Ele disse, quer pregar? Prega. Eu falei, não quero pregar, isso eu estou pregando, né? 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o quê? Achará. Eclesiastes 11:1. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, o lugar em que a árvore cair, ali ficará. Olha o verso 4. Quem observa o vento nunca semeará. Vai colher? Não colhe. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Não, apóstolo, eu já fiz tanto. E colheu, e está colhendo, e ainda tem para colher. Mas um dia acaba se você não continuar semeando. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você. Chega de ficar observando. Chega de ficar lamentando. Bora semear. Amém? Nada de ficar só observando. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem que formam os ossos do ventre que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Né? A gente tem uma grávida aqui na igreja. A gente não sabe como que é o bebê que está vindo, a gente não sabe como que ele vai ser, se vai ser branquinho, se vai ser pretinho, se vai ser azulzinho, se vai ser amarelinho, né? Se vai ser azul e laranja, né? Isso a gente sabe que ele vai ser, né? A gente não sabe como que ele vai ser, mas a gente sabe que vai vir um bebê. Você entende? Assim como nós não sabemos, a Bíblia diz, como se formam os ossos na barriga de uma mulher grávida, assim também tu não sabe a obra de Deus, que Deus tem para ti. Amém? Amém? Tem gente que uma vez disse para mim assim, posso ir em tal lugar, sabe? Mas não gostei tanto, eu gostei mais de outro lugar, não gostei de outro. Não importa se você gosta, se você não gosta, Deus mandou, vai. Amém? Vai, porque depois é que você vai ver o seu crescimento.
Quando você volta, você diz, puxa vida, como é que eu tenho essa autoridade? Como é que eu consegui desse jeito? Como é que eu consegui chegar onde eu cheguei? Foi conquistando territórios, se esforçando, avançando e nunca retrocedendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu não entendo. Por que tu está falando tudo isso, apóstolo? Porque eu lancei aqui o desafio para nós ir na Praia do Rosa. Foi ou não foi? 10 deram os nomes, o resto não deve mais um nome. Tem 30 pessoas, então perdemos uma oportunidade que Deus queria nos dar de um grande retiro. Você consegue entender? Eu queria todo mundo no chão, naquela grama. Eu queria todo mundo assim. Então eu fiz um plano e um projeto. Mas eu acredito que Deus queria mais que isso. Você entende? Mas algumas pessoas não deram fome, não é, está tentando, não vendo, então, que pena, não deu. Né? Agora tem outra oportunidade para você visitar Rio Grande do Sul. Amém? Amém. Amém. Aí você fica contra. Gente, se você ora e pede, Deus te dá. Mas tem que ter vontade, agora você vai te dar e não dá. Se não dá por causa disso, não vai dar por causa de outra coisa. Depois, se Deus vai dar outra coisa, não vai dar por causa de outra coisa. Você entende? Parece que eu estou sendo chata, né? Mas eu estou te ensinando. Vocês entendem? Gente, parece insuportável, né? Ter que ficar ouvindo tudo isso que eu estou falando. Mas se eu não ensinar vocês, a mente de vocês não vai mudar. Não vai ser renovada. Você entende? Eu ensino. O que eu ensino é o que eu pratico. Não é nada do que eu não pratico. E nem nada do que eu não aprendi. Vocês entendem? E eu sei que muitos aqui já sabem de tudo isso, porque eu já ensinei. Mas se esqueceram. Amnésia, né? Então, fora toda amnésia. Porque eu estou falando ali, eu também já me esqueci. Amém? A gente começa a se distrair com a força do vento e a gente acaba se esquecendo daquilo que realmente é importante para nós. Da lugar onde Deus nos colocou. Te lembra onde você estava quando você chegou. E lembra onde você está hoje. Amém? Você, quem era você quando você chegou? Mas o sangue de Jesus, a presença de Deus. Às vezes nós gastamos com tantas coisas, não é? Sim ou não? Gastamos com tantas coisas. E quando é para o ministério da gente, a gente é tão pobre, a gente é tão miserável, a gente é tão medíocre. Quando é para o ministério, nunca dá. Nunca tem. Eu vou ver. Deixa eu pensar. Quem sabe eu tenha. Ai, quem sabe Deus não traga. Gente, pelo amor de Deus, né? Porque o ministério é muito importante. Amém? Amém. Glória a Deus. É o teu futuro, né? O resultado vai ser a eternidade. Amém? Que vai ser um lugar que você vai herdar na eternidade. Então, pela manhã semeia a tua semente, à tarde retire a tua mão, porque tu não sabe qual vai prosperar. Então, continua semeando. Ai, eu já fui lá para o norte, já fui lá para o oeste, já vim na conferência, e agora tem que mais início, sim, semeia pela manhã, de tarde não repousa, de noite continua semeando, porque tu não sabe qual vai prosperar. Se esta, se aquela, ou se todas serão igualmente boas. Amém? Eu acredito que tudo é tipo uma sequência. Você entende? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Aí, até aqui tá bom. Então, ambas igualmente serão boas. Então, bora semear, bora colher, para de ficar observando, seja alguém que tome uma atitude, amém? Porque a oportunidade vem e eu gostaria que todos, realmente não dá, mas seja alguém que se esforça, amém? Você sabe se você está se esforçando ou não. Você sabe se realmente tem um esforço ou se já tem um argumento dentro de você para qualquer porta aberta. Você entende? Gente, Deus não quer ninguém que vai manipulado, ninguém que vai empurrado, e eu também não. Você entende? Sim ou não? Mas Deus quer alguém que se esforça. Você entende? Sim ou não? Porque daí esse que se esforça, ele realmente vai dizer, puxa, eu paguei o preço para estar aqui, então eu realmente vou receber tudo o que está aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer o dízimo, a oferta. Você vai trazer diante do altar teu dízimo, tua oferta, dizendo, Deus, muito obrigado pela saúde, muito obrigado por todas as coisas. Eu me esforço para ser fiel, para ser um dizimista, para ser um ofertante. E traga o seu dízimo, sua oferta, estaremos orando por você em seguida, em nome de Jesus. Seja alguém esforçado, alguém que semeia em todo o tempo, não alguém que semeia só de vez em quando. Amém? Amém.
Novo sonho pra sonhar, o deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Para a nossa frente se abrirá. Ó Cristo do sol, velho homem já morreu, vamos estar em casa que ele prometeu. Eu vou. Ó Cristo do sol, velho homem já morreu, que ele prometeu. Eu vou. Pai, em nome de Jesus, estão aqui, Senhor, os nossos dízimos, ofertas, nós entregamos diante do teu altar, declaramos a bênção dos céus sobre este lugar, declaramos em nome de Jesus que essa semente ela cresça de uma forma poderosa e se multiplique na mão dos teus filhos e eles recebam 100 por 1 de uma forma toda extraordinária. Senhor, prospere essa igreja, prospere essa obra, prospere os teus filhos, seja visível a prosperidade do Senhor na vida de cada um deles, meu Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor abre janelas do céu e aquelas bênçãos sem medida, aquela bênção recalcada, sacudida, transbordante, deite sobre o colo dos teus filhos, eles sejam abençoados em tudo aquilo que eles fizerem. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, essa obra e declaramos que a obra cresça e apareça sobre a face da terra. Em nome de Jesus, e ganhe milhares e milhares de vidas. Em nome de Jesus, para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, nós colocamos diante do Senhor as pessoas que estão neste vaso, nós declaramos a restauração completa dessas pessoas, entregamos elas nas tuas mãos e declaramos, Senhor, que assim como esse vaso foi reformado, foi restaurado, meu Deus, está no altar, Senhor, está na igreja, Senhor, meu Deus, enfeitando, Senhor, em nome de Jesus, assim também sejam os teus filhos, sejam livres, libertos, restaurados, curados e transformados. Também os projetos de Deus, Senhor, que nós colocamos no ano de 2025, declarando o ano do governo. Deus, de uma forma poderosa, haja resposta sobre cada pedido, sobre cada situação ali, Senhor. E o Senhor possa abençoar os teus filhos, Senhor, colocar eles em tronos, meu Deus, que eles possam dar frutos extraordinários, assim como essas laranjeiras, Senhor, sejam fartas a vida de cada um deles, cheias de frutos, e eles sejam homens e mulheres focados, que não se distraem, mas que reinam juntamente com Cristo Jesus. Amém. Amém. Apóstolo Antônio. Ela vai falar mais um pouco, né? Gente, olha só, vocês precisam me dar os nomes, né? Porque, ó, tem a família do Alcione vai, né? Uma salva de palmas para ele. Finalmente, o ônibus de carro, tá? E não sei quem mais vai de carro, se o ônibus não ir, mas e eu gostaria que todos fossem, né? A gente tem essa oportunidade. Quem gostaria de dar um nome, depois me chama, eu vou estar por aqui, me chama, porque eu preciso até o final do dia resolver isso para poder dizer para todos como é que nós vamos. Tem mais alguém que não deu seu nome na lista que decidiu ir? Meu Deus do céu. Começa tudo de novo, apóstolo. Não, vou pregar de novo, pelo amor de Deus. Queridos, boa noite, graças e paz. Aqueles que deram os nomes na lista daí, que não vão de carro, daí se a gente não tiver pelo menos as 30 pessoas até o final do culto, daí aí a gente não tem como ir, tá? Daí fica para uma próxima, se Deus nos permitir, tá bom? E assim aqueles que deram os nomes daí podem estar procurando um meio de poder estar indo. Eu e o apóstolo, daí a gente não tem como levar ninguém, porque daí a gente já vai aproveitar para poder pregar nas igrejas lá. Fechou? Tá bom? Se a gente for de carro, senão a gente vai com vocês, volta com você e abre mão disso. Tá bom? Silêncio. Esse é o silêncio do pensar. Né? Glória a Jesus. Que bom que nós estamos aqui nessa noite. Jesus, ele é o exemplo em tudo para a gente. Tudo. Você quer uma referência a respeito de qualquer coisa? Jesus é a referência.
E nós somos provados todos os dias. A gente não é provado de vez em quando. Ou quando a gente prega uma palavra, a gente fala de um assunto, e aquele assunto no outro dia bate na nossa porta, né? A gente fala que ama o Senhor, por exemplo. Eu te amo, Jesus, né? No louvor, na adoração, a gente chora, declara isso. Mas a Bíblia diz que a única forma de nós expressarmos esse amor é nós praticando a palavra. Jesus disse: se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. E a gente sabe que guardar não é levar para casa e colocar na gaveta, literalmente. Deixar com que essas verdades entrem em nós e possam também fluir através de nós. E eu estou com uma palavra no meu coração, eu preguei lá no Oeste, na noite que eu ministrei, mas eu estou com isso ardendo no meu coração já há algumas semanas, não é de agora. Quando a Bárbara falou a respeito do assunto, que era a visão e conquista, eu já estava no meu coração queimando a respeito de missão e propósito. Porque a igreja ela tem uma missão, a igreja revela Cristo. E não quer dizer que a gente revela Cristo só quando a gente ora, a gente revela Cristo quando a gente vive Cristo. A gente experimenta Jesus. A gente decide viver a vida de Jesus. E a vida de Jesus é diferente da nossa. A nossa forma de pensar, às vezes, ela é muito limitada, é muito pequena. Por exemplo, diante de um desafio desse, quantos problemas a gente já colocou na frente, né? Não, porque eu não sei, porque é muito longe. É fácil, né? Eu tiro assim por algumas coisas assim. De avião para a Argentina é 1 hora e 40 minutos. E de ônibus é 27 horas, quando não é 29 horas. Qual você prefere? Avião ou carro? Entendeu? Porque a gente gosta da facilidade, porque a gente gosta das coisas mais fáceis. Mas Jesus não pediu para Deus para que ele fosse crucificado em uma cruz inferior. A cruz de Jesus era pesada de verdade. E o sacrifício de Jesus teve sofrimento de verdade, para que a gente pudesse ter a vida de Cristo. Nós estamos num tempo assim que as pessoas estão confundindo muitas coisas. Ser salvo é pela graça, mas custa tudo. Porque a nossa vontade é a nossa inimiga. Eu não gosto, vou falar, vamos usar o sincericídio. Eu não gosto de orar muito. Mas eu oro, porque se eu não orar, eu fico feio. Quer dizer, só minha mulher diz que eu sou bonito, graças a Deus, né? Mas se não orar, fico pior, porque eu me torno religioso. Eu sei de assuntos, mas eu não vivo os assuntos que eu sei. Eu entendo que eu tenho que orar, eu posso até pregar, eu posso até dar um seminário de oração, mas se eu não orar, aquilo que eu estou falando não vem de uma verdade, vem de um coração cheio de letrinha. Então, a gente vive, digamos assim, essa época de muita letrinha, que todo mundo sabe o que deve fazer, e dificilmente a gente dá passos que provam que a gente crê em Jesus de verdade. A gente declara que crê, a gente profetiza que crê. Mas o que eu faço para manifestar isso? Eu quero ler de novo o Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos junto lá, vamos lembrar. Lava-pés. Aleluia. Glória a Deus. É assim mesmo, eu sei que é assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que ia, já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído do Pai, ou saído de Deus e ia para Deus novamente, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha,
ele se cingiu-se. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugou-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? E respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Olha como o discurso muda aqui, rapidinho. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Mudou a conversa. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: nem todos estáis limpos. E então, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós que chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí Jesus começa a discipular, né? Aqui começa: na verdade, eu vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, Jesus continua falando a respeito de Judas, que Judas está na mesa, aquele que traz está junto. Mas não havia uma compreensão daquilo que, na verdade, Jesus estava querendo demonstrar com o seu exemplo. Quero sua atenção. Você está preocupado. Vamos ficar aqui no mundo aqui comigo. Fique aqui comigo, preste atenção em mim. Eu sei que Deus quer nos abençoar nesta noite. Amém. Eu entendo que Deus nos dá oportunidades. E nós somos sempre testados que quando nós declaramos algo que queremos de Deus e começamos a fazer para Deus, nós somos provados. Porque a fé, ela é um exercício. Hebreus capítulo de número 11. Vamos olhar para a Bíblia, vamos juntos. Hebreus capítulo de número 11. Vamos entender um pouquinho. Hebreus 11. A partir do versículo de número 1. O escritor aos Hebreus, ele fala a respeito da fé. É importante a gente entender isso. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, que os mundos, plural, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que tem aparência, o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vou repetir o versículo 4. Por favor, quero sua atenção. Tem que começar agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual